O universo é muito grande, inimaginavelmente grande. Mesmo assim, a humanidade tem um conhecimento relativamente vasto sobre o espaço sideral, o que se dá devido a muitas pesquisas que têm sido feitas por lá, ainda que em uma área muito limitada. Já encontramos coisas incríveis como buracos negros, matéria e energia escuras, planetas com características extremas, entre muitas outras coisas. Porém, é improvável que algum dia consigamos explorar completamente o espaço, ou ainda mais, todo o universo. Essa é uma missão literalmente impossível, visto que, segundo estimam os pesquisadores, é possível que o universo tenha dimensões infinitas. Resta-nos, então, tentar adivinhar, baseados na ciência, é claro, o que existe lá fora, e estudar o que a gente já descobriu. Os cientistas acreditam que existem alguns corpos espaciais incríveis e bem bizarros, incluindo um enorme em nosso próprio sistema solar. Pensando nisso, no vídeo de hoje, organizamos uma lista dos 5 mais misteriosos objetos do universo, itens que os cientistas simplesmente não podem explicar. Mas antes de assistir, pedimos que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim você apoia o mundo desconhecido e nos motiva a continuar com o nosso trabalho aqui no YouTube. Quinto, Magnetar Fantasma. Magnetar parece que pode ser um super-herói ou um vilão de histórias em quadrinhos, mas na verdade é um dos tipos mais raros de objetos celestes que se pode encontrar no universo. Os magnetares são um dos objetos mais extremos e misteriosos do espaço. Eles são surpreendentemente pequenos, incrivelmente densos e, como o próprio nome sugere, eles possuem uma atração magnética inacreditável. O cenário para que um magnetar exista é pensar no estágio final da vida de uma estrela. Pense numa estrela gigante, com uma massa 8 vezes maior que a do nosso Sol, o maior astro do sistema solar. Depois de esgotar seu combustível principal, a estrela entra em colapso gravitacional por meio de seu núcleo e explode. A explosão gera uma supernova. À medida que ela colapsa sobre si mesma, ofusca todas as suas vizinhas antes de desaparecer lentamente. Se a estrela viva fosse grande o suficiente, ela se transforma em uma estrela de nêutrons, que é uma estrela tão densa que, embora geralmente seja do diâmetro de uma cidade pequena, uma colher de chá de sua matéria pesa pelo menos 1 bilhão de toneladas. Enquanto isso, elas giram muito rapidamente, centenas de vezes por segundo. Toda essa densidade equivale a um campo magnético realmente poderoso, cerca de 1 trilhão de vezes mais poderoso que o da Terra. Ou seja, magnetares. Os cientistas não têm certeza do porquê, mas eles são uma forma especialmente magnética de estrela de nêutrons. Seus campos magnéticos são cerca de 1.000 trilhões de vezes o da Terra. Os cientistas estiveram na busca por magnetares desde 1979, quando um choque de raios gama, mais tarde identificado como proveniente do magnetar SGR 052566, pulsou através do sistema solar, resultando em distúrbios em equipamentos espaciais e anormalidades atmosféricas. Somente 23 estrelas magnetares foram descobertas até hoje, e apenas 4 delas são do tipo cujo campo magnético em rápida decadência está enviando ondas de rádio. Assim, fica fácil entender por que os magnetares ganharam o status de ímãs mais poderosos descobertos no universo até agora. O campo magnético de um magnetar é tão poderoso que, mesmo se um ser humano estivesse a 1.000 quilômetros de um, teria seu sistema nervoso destruído e sua estrutura molecular alterada. Apenas um pouco mais perto e a força gravitacional literalmente o rasgaria inteiro, começando no nível atômico. Para nossa sorte, o mais próximo está a milhares de anos-luz de distância. Por enquanto, os cientistas terão que estudar estas raridades do espaço de longe. Felizmente. Quarto, estranhas bolhas encontradas em nossa galáxia. Bem no centro da Via Láctea, nossa galáxia, existem numerosos mistérios que parecem estar longe de nosso entendimento científico atual. No centro de nossa galáxia fica uma região onde cerca de 10 milhões de estrelas são agrupadas em apenas 1 parsec,
ou 3,25 anos-luz de espaço no melhor entendimento. No centro da Via Láctea está o buraco negro supermassivo conhecido como Sagitário A, que tem uma massa de mais de 4 milhões de sóis. Por décadas, os astrônomos tentam dar uma olhada melhor nesta região, na esperança de entender as forças incríveis em ação e como elas afetaram a evolução de nossa galáxia. Uma equipe internacional de astrônomos descobriu um dos maiores fenômenos já observados no centro da Via Láctea. 2 bolhas gigantes emissoras de ondas de rádio, acima e abaixo da região central da nossa galáxia. Essa foi a primeira grande descoberta do telescópio sul-africano Meerkat, inaugurado em 2018. Esses objetos descobertos se estendem por um total de 1.400 anos-luz, que correspondem a cerca de 5% da distância entre o sistema solar e o centro da galáxia. Essas estruturas em forma de bolhas podem ser observadas porque, dentro delas, os elétrons se movem e produzem ondas de rádio à medida em que são acelerados por campos magnéticos. No estudo publicado na revista científica Nature, os cientistas mostraram como esse fenômeno, que supera todas as outras estruturas de rádio do nosso centro galáctico, é provavelmente o resultado de uma explosão perto do buraco negro supermassivo da Via Láctea, o Sagitário A, algo que teria acontecido há alguns milhões de anos, produzindo uma incrível energia. Os pesquisadores acreditam que essa explosão foi causada justamente pelo Sagitário A, quando ele teria passado por um período de intenso consumo de matéria. Outra explicação seria um evento de explosão estelar, ou seja, a formação quase simultânea e a subsequente morte de cerca de 100 grandes estrelas. Até agora, as bolhas são um grande mistério. Terceiro, o asteroide com anéis. Um estudo recente, liderado por um pesquisador brasileiro, descobriu a existência de anéis ao redor de um asteroide chamado Chariklo, que orbita o Sol entre Júpiter e Netuno. Para chegar à conclusão e realizar a descoberta, foram necessárias observações a partir de 13 telescópios diferentes, localizados em 7 pontos da América do Sul. Um dos instrumentos que mais contribuiu para a descoberta foi o telescópio dinamarquês, localizado no Observatório de La Silla, do Observatório Europeu do Sul. As observações foram feitas no dia 3 de junho de 2013, exatamente quando o objeto passaria em frente à estrela chamada UCAC 4-248-108672. Foi possível detectar a presença dos anéis por meio da análise do fenômeno de ocultação, que se refere à queda momentânea do brilho de um astro no momento em que outro objeto passa em frente a ele, como no eclipse da Lua ou do Sol. Ao passar em frente à estrela, o Chariklo provocou não apenas uma acentuada queda de brilho no momento em que a ocultou, mas outras pequenas quedas de brilho, uma antes e outra depois da ocultação principal. E foram essas pequenas quedas de brilho que identificaram a presença dos anéis. Segundo os pesquisadores, essa é a primeira vez que anéis são detectados ao redor de objetos menores do sistema solar. Até hoje, só se tinha conhecimento da presença de anéis ao redor de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Por isso, a descoberta é uma grata surpresa e um mistério enigmático também. Segundo, o impactador escuro. Alguma coisa está perfurando nossa galáxia, como se a estivesse consumindo. É o que os cientistas chamam de um impactador escuro. É como se fosse um tiro de projétil invisível, que abre caminhos e denuncia sua presença, mas ninguém o pode ver. Algo que acontece em nossa galáxia, mas que não pode ser detectado por telescópios. É como uma bala densa de alguma coisa, disse Anna Bonaca, pesquisadora do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, responsável por ter feito a descoberta. Ela acredita que eles podem ter sido causados por matéria escura. Mas seja o que foi que passou por ali, as únicas evidências dessa passagem são os próprios buracos. Não conseguimos mapear nenhum objeto luminoso que já observamos. É muito mais massivo do que uma estrela. É algo que tem pelo menos 1 milhão de vezes a massa do Sol. Não existe nenhuma estrela com essa massa. Nós podemos descartar essa opção. E se isso fosse um buraco negro, seria um buraco negro supermassivo, do tipo que encontramos no centro de nossa própria galáxia, explicou Bonaca quando falou sobre a descoberta.
Até agora, não existe ideia do que possa ser o impactador que está perfurando nossa galáxia. Primeiro, SCP-06F6. Um objeto estranho foi visto em fevereiro de 2006 pelo telescópio Hubble, e até hoje os cientistas não sabem explicar o que aconteceu. O objeto, chamado de SCP-06F6, brilhou intensamente por mais de 100 dias, sendo que uma supernova comum brilha por no máximo 20 dias. Tudo parecia estranho. Agora os cientistas acreditam que o buraco negro errante possa ter destruído uma estrela, o que teria causado esse estranho fenômeno. Até agora, análises do acontecimento não conseguem desvendar muito. Cientistas afirmam que o objeto visto não se assemelha a nada que já seja conhecido e não conseguem definir se o fenômeno aconteceu na Via Láctea ou a uma distância maior. Tudo parece um mistério, o que levou o SCP-06F6 a ser considerado o objeto mais misterioso de todo o universo, recebendo o primeiro lugar na nossa lista de hoje. Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você. Beijo, meus amores!